Olá, amigos e amigas de Rondônia. Olá, engenheiros e engenheiras da nossa Rondônia. Estamos aqui realizando um sonho aqui desde o início da nossa gestão, né? Estamos com o Pod Rondônia aqui, falando da engenharia num podcast da engenharia. Hoje iniciamos aqui, eu como presidente do CREA, trazendo alguns convidados que fazem a engenharia no estado de Rondônia para falar com a população, falar assuntos relacionados às nossas atividades e como ela está interligada com o dia a dia das pessoas, da nossa sociedade, né? Hoje um convidado muito especial, né? O engenheiro eletricista Marcos Aze. Ele tem mestrado em engenharia de produção, vai passar o seu currículo aqui. Hoje atualmente é diretor financeiro da Mútua, a nossa caixa de assistência, né? Tem um orçamento que a Mútua investe no estado todo ano, e ele vai comentar um pouquinho para nós o que a Mútua tem feito, os profissionais de engenharia, e como que isso está interligado no dia a dia também da população de Rondônia, porque isso movimenta toda a economia de Rondônia através da Mútua Caixa de Assistência, né? A Mútua ela é fomentada pelas RTs, as notações de responsabilidade técnica, que o Conselho Regional de Engenharia, através de seus profissionais, emite. Então vai ser um bate-papo legal, descontraído. O Marcos tem uma experiência muito boa em várias áreas, né? Foi ex-funcionário da Ceron, da antiga Ceron, a nossa central de energia elétrica aqui de Rondônia, que era concessionária aqui de Rondônia, e ele vai nos destacar, vai falar um pouquinho sobre ele, contar também um pouquinho sobre as atividades da Mútua, como a Mútua tem trabalhado no estado, e também um pouquinho mais da vida dele em comum, que é muito, muito relacionada à história de Rondônia, né? Marcos, seja bem-vindo, agradeço a sua presença. Presidente, estamos aqui para contribuir com as informações que são importantes para a população. O que nós fazemos, o que estamos fazendo. Como você falou, eu sou engenheiro eletricista e segurança do trabalho. Eu tenho mestrado em engenharia de produção. Eu tenho pós-graduação em engenharia clínica. A minha preocupação, ou a nossa preocupação, quando você nos convidou para falar sobre a Mútua, eu pensei, o presidente tem uma visão muito ampla, o que ele quer, o que pode ser feito. Eu tenho certeza que a gente vai contribuir de alguma forma com informações importantes para os engenheiros aqui de Rondônia. Marcos, é interessante, né? A boa parte dos engenheiros do estado, são vistados aqui, ou seja, são profissionais que vieram de fora do estado, né? E você é natural daqui, de Rondônia, né? De Guajará-Mirim, a cidade abençoada de Guajará-Mirim. Fala um pouquinho aí do seu início, né? Você é natural de Guajará-Mirim, conseguiu fazer faculdade fora e retornou para o estado para ajudar o estado a crescer, correto? Presidente, nós temos a grata satisfação de falar sobre Guajará-Mirim, sobre os filhos de Guajará-Mirim, porque no passado nós não tínhamos faculdades aqui, então a gente tinha que se deslocar de Rondônia para os outros estados. Nós temos vários amigos nossos que tiveram que sair para estudar fora. Muitos ficaram nas cidades, outros não, outros voltaram. E eu sou um dos que voltou. E a gente sempre se preocupa com o bem-estar e o melhoramento da nossa tecnologia, da nossa educação. Eu acho que a gente pode contribuir de alguma forma com a melhoria das técnicas e como a gente pode trabalhar junto. Com certeza o CREA tem nos ajudado muito. Você foi fazer faculdade, saindo daqui, foi fazer faculdade no Rio de Janeiro, é isso? Não, eu fiz faculdade em Manaus. Manaus, perfeito. Tem muitos colegas nossos, o Enio, né? O Enio, um abraço pro Enio, foi meu amigo. Também o Estado, né, fomentava, né, a ida dos estudantes lá para trazer esse conhecimento e trazer retorno para o Estado, né? Qual faculdade você se formou? A UFAM. A UFAM hoje é a Universidade Federal do Amazonas. É interessante que o governo, no passado, eles tinham uma preocupação de formar os filhos daqui e incentivavam com bolsas. Isso é uma coisa que acontecia no passado. Então, tinha-se bolsa para os alunos, então o pessoal se deslocava para estudar fora. Esse foi numa época não faz muito tempo assim, mas... Não precisa não entrar no detalhe, olha, né, Marcos? A importância de se ter feito isso e criar massa crítica aqui em Rondônia de pessoas que tenham cabeça, que possam desenvolver atividades aqui em Rondônia e contribuir de alguma forma com o desenvolvimento do Estado. E daí no seu retorno, você já retornou trabalhando na Ceron ou não? Você trabalhou primeiro em outras atividades particulares? E como é que foi o acesso à Ceron, né? Isso. Quando eu cheguei aqui, eu fui para o Beron.
Então o Beron precisava de engenheiro eletricista, porque ele estava desenvolvendo as agências em todo o interior e fazendo automação. Então eu fui contratado nessa época, fui contratado em 91 para ficar desenvolvendo atividades ao longo da BR, porque a geração mais nova, o Beron é o Banco do Estado de Rondônia, que existia na época. Só para informação, para a geração nova, o Beron era o Banco do Estado de Rondônia, que foi criado para fomentar o Estado, e isso aconteceu positivamente, porque nós abrimos agências em quase todos os municípios em Rondônia, e a gente atendia os municípios de alguma forma, e a importância de se levar o desenvolvimento, financiamentos para esses municípios. Comparativamente ao BRB, né, que hoje existe, que está aí nessa discussão sobre a economia, mas seria tipo o BRB, o Banco de Brasília. Nós tínhamos um banco aqui em Rondônia, quase todos os estados tinham, né? Poucos se sustentaram, né? Quase todos faliram devido a escândalos financeiros, né? Acho que hoje o Banrisul e o BRB são alguns locais que deu certo, né? Verdade. Mas aí, após o Beron, aí você acessa por concurso público. Eu fiz um concurso público na Seron e entrei na Seron em 94. 94. E eu desenvolvi várias atividades na Seron. Eu tive o privilégio de trabalhar em várias áreas. Eu trabalhei na área comercial, eu trabalhei na área de distribuição, eu trabalhei na área de perdas, de distribuição de sistema, que a gente atendia a comunidade. Eu trabalhei no Grupo A. São várias áreas que existiam dentro da Seron para atender a população. Muito provavelmente quem está nos assistindo aí no interior do estado, né, algumas redes dessas, foi você que era o responsável pela, né, o desenvolvimento da rede, a construção da rede, né, Marcos? Fiscalizando e acompanhando lá tecnicamente, né? Acho que isso é muito marcante, né? O que me emociona foi que nos últimos, no período de 2019, mais ou menos, já no final, eu ia me aposentar, nós inauguramos o Linhão, a linha que liga Porto Velho a Itapuã. E inauguramos a subestação, eu trabalhava nessa área. Triunfo. Inauguramos a subestação Triunfo, que é o entroncamento Triunfo e puxando para Itapuã. E nós inauguramos. Era um sofrimento para a população de Itapuã, porque a energia que tinha lá tinha muito problema. Então nós conseguimos fazer e viabilizar a energia nesse município. Estádio. Eu acredito que tenha sido muito importante para o município, porque houve um desenvolvimento, porque a energia passou a ser segura. E a gente passa aqui, a subestação da Rio de Janeiro também inaugurei quando eu estava trabalhando na área de projetos. Então, eu tenho alguns projetos. Em Ariquemes tem subestação que inauguramos. Inauguramos subestação em Ji-Paraná. Quer dizer, eu fiz parte de um grupo de pessoas, de engenheiros, que participou no desenvolvimento de Rondônia. Só que o pessoal não tem noção a importância que foi para Rondônia. Digamos, e um dos últimos casos, eu participei da Luz para Todos. Isso que eu ia falar. Esse projeto é importantíssimo. Na época quando eu saí, a Seron já tinha implantado por volta de 75 mil subestações. Isso quer dizer o seguinte: o desenvolvimento em Rondônia, se você voltar há 10 anos atrás, o que é Rondônia, o que é hoje, eu tenho certeza que esse projeto fez uma diferença muito grande para o agricultor, para o povo da área rural. E nós participamos disso. E muita emoção, porque é uma coisa importante para o Estado e a gente participou com isso. Marcos, é importante destacar aqui que a energia elétrica ela é a força motriz da produção. Não há como você conseguir, seja no campo, na indústria, nas cidades, né, você conseguir produzir em grande escala ou até mesmo produzir sem energia elétrica, né? Ela mantém o homem no campo e ela consegue desenvolver as cidades. Eu fui funcionário da Guascor, né? Muitas cidades a gente usava ainda os motores para gerar energia e aí muitas cidades dessas, quando receberam a interligação com o sistema integrado de energia, né, era festa mesmo, porque tinha uma estabilidade maior. Por mais que a gente se esforçasse lá para ter uma energia de qualidade, muitas vezes davam falha nos motores, você ficava naquela situação incômoda de ter só um equipamento alimentando toda a cidade, ter que revezar para quem mandava energia elétrica. E as pessoas hoje nem imaginam o que é você, às vezes, ficar, né, sem energia. Porque sem energia você fica sem água também, logo. Com certeza. Né? Porque acaba a energia para mandar bomba, para mandar água para
para cá. Então, é uma sequência de fatos que torna a vida muito difícil para quem não tem energia em casa, né? Hoje é tão comum que as pessoas nem sabem disso, né? Então, esse trabalho é um trabalho que tem que ser relembrado, né? Porque é um trabalho importante para o crescimento de Rondônia. Acho que todo o crescimento que nós temos hoje passou pela... E eu não sei se isso sairia se fosse uma empresa privada. Acho que teria muita dificuldade, né? Porque não traz lucro, né? Era um trabalho digamos, política de governo mesmo, né, Marcos? Na realidade, presidente, se nós formos ver, Rondônia, ela teve um processo de desenvolvimento muito grande. Se nós voltarmos na década de 70, nós tínhamos todos as agências, tudo que tinha em Rondônia, era tudo a motor, era termoelétrica. Então é a diesel. Aí você vai evoluindo num processo. O primeiro processo foi a ligação do linhão, que ligava Porto Velho a Ji-Paraná. Essa subestação feita pela Eletronorte. Então foi o primeiro passo realmente, e também a importância da implantação de Samuel, que foi também o grande boom, que começou o processo de eletrificação rural ao longo do estado de Rondônia. É uma história interessante, é um desafio, porque nós passamos coisas difíceis que as pessoas não têm noção do que foi desenvolver esse estado. Um estado que tinha 2 municípios, que era Guajará-Mirim e Porto Velho. Em 77 foram criados mais 5, e daí para frente nós temos hoje 52 municípios. E a Ceron participou praticamente de todo o processo da implantação elétrica nessas regiões. E Marcos, quem quer saber toda a história, tem um livro que você escreveu. O Marcos é escritor também, tem um livro que o Marcos escreveu em relação a isso, né? Isso, nós falamos sobre a eletrificação rural, Luz para Todos. Então nós escrevemos um pouco do efeito e que foi instalar energia elétrica nas residências rurais. Então, observem que 75 mil, com certeza já são mais de 100 mil, mas quando você instala energia ao longo dessa BR, ao longo de toda a região de Rondônia, você leva condições de igual para que você deixam toda a população igual. O pessoal do interior como o pessoal da capital tem o mesmo direito, porque ele tem a televisão, ele tem a geladeira, ele tem... Você dá a condição para que essas pessoas tenham poder para poder desenvolver atividades agrícolas, mas também não precisava sair também do interior, porque ele tinha a energia e desenvolveu-se o estado de Rondônia teve um processo muito grande nesse momento, em que você começou a levar energia para o interior e a população começou a desenvolver a agricultura com maior capacidade. O efeito do estudo que eu fiz foi os benefícios da implantação de eletrificação rural no estado de Rondônia. Se você for quantificar, porque para mim é imensurável, porque a gente fala só de algumas coisas técnicas, mas as coisas humanas, o fato de você integrar uma população ao sistema hoje, é você deixar um povo excluído, que existia no passado, era excluído, hoje não. Você tem a inclusão desse pessoal que começou a participar junto conosco com o desenvolvimento de Rondônia. Hoje, o CREA, com a tua direção, no caso, tem se preocupado muito em deixar e mostrar para a população a importância que o CREA tem e que o CREA ajuda a população fazendo serviço de fiscalização. As pessoas podem até pensar de forma diferente, mas você é a pessoa que está sendo beneficiada pelo trabalho que a gente está desenvolvendo. E a gente tem o maior interesse de que a coisa funcione e com certeza vai funcionar melhor ainda. E a gente sempre fala, né, que nós temos uma visão técnica, né? Geralmente procuramos discutir tecnicamente, porque até a ideologia política de lado tem aquela discussão Estado mínimo ou não, né? Estado máximo. Eu acho que o Estado tem que ser suficiente para levar políticas públicas como essa, né? Que é a luz na área rural, porque ela fixa o homem lá na área rural e evita que, assim, a primeira geração, geralmente o agricultor que era mais antigo, ele ia lá porque ele tinha afinidade com o campo. Os jovens, eles já perderam, muitos deles, isso, né? Se você não tiver o atrativo de ele poder estudar lá, de ele poder ter as tecnologias lá no campo, provavelmente ele vai vir formar os bolsões de periferias aqui e até, quem sabe, desviar o caminho, em vez de estar produzindo aqui na cidade, vai estar entregue à criminalidade, né? A gente sabe que sempre funcionou dessa forma, né? Então a importância desse trabalho, por isso que eu citei, e esse livro, acho que quem tiver interesse de conhecer, né, um pouquinho da história de Rondônia e um pouquinho disso que a gente está falando, né? Isso. Acho que a visão das políticas públicas ela tem que ser mais ampla do que o custo em si
o governo, né? Ele tem que ser direcionado para pensar no futuro. E foi o que aconteceu com Luz para Todos, né? Isso. Foi uma política pública que deu certo. E começou trouxe... no Luz no Campo, com o governo. Luz no Campo, né? Não, Isso, verdade. Não falando de governo ou esse ou aquele. Começou com como é que Luz no Campo, né? Luz no Campo. Depois foi Luz para Todos. São programas semelhantes. São programas semelhantes. A ideia era levar energia para a população carente e a população, os agricultores. Porque, na realidade, você dá a condição para ele sobreviver. Ele não precisa se deslocar. Então, o êxodo que existia no passado diminuiu sensivelmente em todo o estado de Rondônia. Porque você tinha energia lá, por que você vai sair do interior? Às vezes você vive muito bem no interior e você vai para a capital porque se eu tenho as condições que eu teria na mesma que na capital. Isso levou um efeito do estudo. Quando você leva a condição para a população, ela responde. A gente às vezes não fala, mas quando você avalia, não um dia, mas se você retroagir 10, 15 anos, você vê o desenvolvimento que Rondônia passou nesse processo. E o CREA está aqui junto ao presidente, tentando resgatar e ficar à disposição das empresas, à disposição da comunidade para desenvolver projetos que atendam a comunidade. Isso é verdade, né? Acho que você, meus amigos e amigas que estão assistindo aí de Rondônia toda, né? O Pod Rondônia está dando oportunidade para fazer esse link, né? Você vê um engenheiro eletricista, você pergunta, mas o engenheiro eletricista também atua lá no campo. Tu vê a importância de interligar as engenharias, né? Na verdade, no campo nós temos agrônomo, nós temos florestal, temos eletricista ambiental, mecânico, né? A mecanização que hoje chega nas fazendas, na grande produção, né? Você tem os maquinários, você tem os silos, então tá toda a engenharia envolvida de uma forma geral nesse desenvolvimento aí que abrange toda a sociedade, né? Então é uma discussão muito boa. Trazendo agora para a ocupação do cargo que você está atualmente, né? A mútua, você já veio várias vezes alternada sendo diretor da mútua, diretor financeiro atualmente, mas já teve em outras, como diretores de outras áreas. E a multa ela faz um papel especial na vida do engenheiro, né? A multa, como eu disse, é uma caixa de assistência, né? Não é um banco, porque tem diferença, né? Tu pode até explicar isso, Marcos. Mas fala um pouquinho da multa, quanto a multa tem para investir no engenheiro e assim, você investe no engenheiro, mas paralelamente esse recurso está indo também para a sociedade de Rondônia, né? Com certeza. A mútua, ela foi criada em 1977. A implantação dela houve praticamente em 79, 80. Por quê? Essa caixa ela foi criada para atender o engenheiro, porque o engenheiro ficava muito sem condições de desenvolvimento em projetos. A mútua foi criada para dar apoio. O que ele pensa, como ele faz, qual o apoio? Financeiro. Porque às vezes o engenheiro quer comprar um computador, ele não tinha dinheiro para fazer isso. Ele queria comprar um carro, ele não tinha dinheiro para isso. O que a mútua foi? Ela foi criada para atender justamente as necessidades básicas da engenharia. Não, a engenharia, a gente fala engenharia e geociências e agronomia. A gente não pode esquecer que agronomia, eu sempre digo que agronomia é engenharia. Não sei por que eu não gosto muito de separar a agronomia. Porque se a gente fala só na engenharia, o pessoal esquece que a geociências, que ela faz parte importantíssima no processo. E a gente desenvolveu, a mútua ela foi criada para atender essa comunidade. Então nós fazemos benefícios, levamos benefícios. Temos associativo, você se associa à mútua e a mútua te dá a condição. Ela tem empréstimos, você pode fazer empréstimo para adquirir um carro, para adquirir computador, para adquirir o teu equipamento. No campo, a mútua financia para você comprar, se você quiser comprar um gado, você compra gado. Se você comprar maquinárias, você compra. Então ela te dá condições para fazer isso. Então ela facilita, porque como é uma instituição que sem fins lucrativos, ela tem essa função, além de pecúlio, né? De morte, que a gente fala não, mas a parte de previdência de seguro, precisa que tenha. Então o engenheiro ele passa a ser assegurado, a sua família passa a ser assegurada quando você é mutualista. Isso as pessoas não percebem, a importância que é a mútua para o engenheiro e para a engenharia. Tecnoprev, Previdência Complementar. Tecnoprev, que é a Previdência Complementar, tem uma parte de saúde, que você pode se associar. A parte de pecúlio que eu falei, é importantíssimo as pessoas saberem que o engenheiro, ele trabalha muito, às vezes eu não tenho noção, pessoal, mas o engenheiro que vai para campo,
ele sofre muito e precisa dessas estruturas por trás que dê condições para ele sobreviver. Não só ele, porque a mútua, quando você se associa à mútua, a sua família também passa a ter os benefícios da mútua. Então, a importância é essa da mútua existir e por que ela existiu e para que ela existe. O ano passado qual os recursos foram para os engenheiros do estado de Rondônia em valores? Assim, em benefício, nós conseguimos benefício 7 milhões e 200 mil foram disponibilizados para a engenharia em Rondônia. Em Rondônia, nós fizemos esse empréstimo para os engenheiros. E esse ano... Esse ano tem mais 7 milhões e 300, 7 milhões, porque está em andamento o processo. A gente faz o orçamento, não esquecendo, a importância da mútua, ela está diretamente ligada à ART, como o presidente falou logo no início. A ART, na época que foi criada a lei da ART, que foi criada a mútua também, porque a mútua vive porque a ART existe. Quando o técnico ou faz uma ART, o engenheiro faz uma ART, uma parte desse valor vai para a mútua. Então ele tem o direito de usar. Às vezes tem muito engenheiro que não tem esse conhecimento. A importância que ele tem de fazer uma ART, porque essa ART vai para a mútua. E ele passa a ter direitos na mútua. É por isso que a gente conversa sempre e informa o engenheiro. Você é importantíssimo no sistema. Nós temos que estar sempre observando e usar o que é de direito, porque ele não usa. Eu tenho para mim que mais de 60% a 70% de engenheiro não usa a mútua. Mas não usa porque não quer. A mútua ela está disponível para todos os engenheiros, todos os agrônomos e o pessoal da geociência. É interessantíssimo, né, esses números, porque 7 milhões que efetivamente foram parar na sociedade aqui de Rondônia, né? Ou seja, quando o engenheiro busca esse recurso, eu já 2 vezes busquei esse recurso, né? Uma vez para comprar um veículo e outra vez para investir no meu escritório, né? Então, quando a gente busca esses recursos, a gente está já investindo no comércio, na área de construção aqui em Rondônia. Então, esse recurso é destinado para o Estado. Se você pegar aí, tem muitas secretarias que não tem, secretarias estaduais que não têm esse orçamento de 7 milhões, então é bem significativo, né? E o Marcos tocou numa ferramenta, num documento que os engenheiros produzem, que é a ART, Anotação de Responsabilidade Técnica. Toda obra e serviço de engenharia, ela tem esse contrato, que é um contrato civil-criminal com o proprietário. Então, você vai construir sua casa, o amigo que está nos assistindo aí, vou construir minha casa, vou construir meu comércio, ou vou construir um silo no campo, ou vou plantar aqui. Você faz um contrato com o responsável técnico para que essa plantação tenha produtividade, para que a casa tenha segurança, né? Pra vocês terem uma ideia, agora no carnaval mesmo, todos os trios elétricos que vão desfilar no carnaval, tem um engenheiro responsável para garantir a segurança lá, para que não ocorra acidente, para que a sua família esteja protegida, seu filho que vai lá pular o carnaval, sua filha esteja protegido. Essa anotação de responsabilidade técnica, parte dela vai para a mútua, né, para fomentar os engenheiros, e a outra parte vai para o CONFEA, que é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, né, para o CONFEA fazer as políticas nacionais de engenharia. Então, a importância da RT, né? Nós temos, na nossa gestão, conseguido um aumento significativo no número de RTs, né? 5% em 2024 e agora esse ano novamente alcançamos esse índice aí de 5%. Então isso é recurso que também retorna para a nossa caixa de assistência. Quanto mais RT os profissionais da engenharia fizerem, mais significa que a caixa de assistência vai ter para investir neles mesmos, novamente, né? Retornar para os profissionais. E a RT, ela significa que tem engenheiro trabalhando. Isso é bom, né, Marcos? Com certeza. Esse é o principal que eu digo sempre. Onde tem uma RT, tem um engenheiro trabalhando, isso é importante. Marcos, você já ocupou na mútua mesmo, né? Já foi conselheiro do CREA, né? Que é uma função que você também desempenhou por várias gestões, né? E também na mútua já mais de uma vez, né? É o meu 5º mandato na mútua. Eu fui, na época, quando foi criado, em 2002, quando houve a descentralização da mútua, porque a mútua era só uma e ficava em Brasília. Aí descentralizaram, criaram as mútuas em todos os estados. Então, o que eu estou falando aqui, nos 26 estados e mais do Distrito Federal, tem a mútua, e ela desempenha a mesma atividade para os profissionais do Brasil todo. Então, é uma instituição do Brasil. Ela funciona no Brasil todo. Então, a mútua ela tem umas situações, né? Nós recentemente perdemos um amigo querido, aí, o engenheiro civil Osni,
Era um rapaz de 50 anos, né? Novo, extremamente novo nessa idade. Eu até o ano passado participei do aniversário dele e ele teve um câncer fulminante, né, no estômago ninguém imaginava, nem ele sabia, né? O diagnóstico foi já com metástase, né? Então foi difícil, não conseguiu se curar, fez o tratamento, mas não conseguiu. E isso durou cerca de 3 meses, né? Tu imagina, tinha a esposa, o filho, né, pequeno. Então, diante da questão de ele ter a mútua, né, tá ativo na mútua, ele recebeu todo o amparo. Claro que ninguém quer isso, né, mas a família ficou amparada, né, conseguiu naquele momento difícil, né, que Isso. geralmente a família tá sem cabeça para isso. A mútua cuidou de pagar todas as despesas do funeral. Na realidade, isso é um fundo específico que é dedicado a esse, o QQD. Ele fica reservado para que, Deus me livre, que aconteça a morte. Então, se o engenheiro fica sem condições de trabalho, a gente consegue pagar para ele durante 3 meses até 4 salários mínimos, se eu não me engano, especificamente. Até. Então, dá condição para ele sobreviver. Isso aí é uma coisa que a mútua faz isso. Se ele for associado, ele tem esse direito. A família dele, Deus me livre, se morre, tem auxílio caixão, R$ 8.000 específico só para isso. Então, a preocupação é diminuir o sofrimento. Você não vai resolver um problema, mas você vai diminuir, vai aliviar todo um processo que é muito caro. E tem o seguro. Quando ele morre, ele tem um valor de 30 mil acidental e 50 mil acidental, só que a gente discrimina de uma outra forma. Então, a morte dele, se ele é mutualista, ele tem esse direito de 30 e tem uma parte que é 50 mil, dependendo de como ele se encaixa, como foi a morte. Se foi casual, se não foi. Então, olha só a importância que é a mútua e ela funciona para o CREA, para o CONFER e para os profissionais do CONFER, para os profissionais do CREA e os profissionais da mútua. Então, eu citei isso porque, além dos benefícios remuneráveis, claro que ninguém deseja isso, né? Mas é a vida, né? Às vezes ocorre e ela vai muito além só desses benefícios remuneráveis que não são empréstimo porque são diferenciados. As taxas de juros são em torno de 0,5%. Então, você que está nos assistindo, que é engenheiro ainda que não aproveitou, você, associado à multa, você tem direito a pegar em até 36 meses, né, o pagamento e com a taxa de juros de 0,5%. 0,7, 0,8. Os benefícios são variados, né? Vários, pode citar alguns aí para nós aí. Nós temos, como eu falei, você quer financiar o seu computador, você tem um financiamento específico. Você quer financiar o seu carro, você tem um financiamento. Você quer comprar um boi, eu preciso comprar uns 3, 4 cabeças de gado, você vai e compra. A mútua, ela financia isso. E esse financiamento, como eu falei para vocês, ele tem um juro baixíssimo. Eu arrisco a dizer que é o juro mais baixo no Brasil. Não tem juros mais baixos do que a mútua no Brasil. Isso é real. Então, os benefícios que traz ao profissional, inclusive se você for fazer um livro, ou vou desenvolver alguma atividade, tem uma parte que a mútua, ela te férias financia. Também, né? Auxílio férias. Você quer tirar suas férias, às vezes você não juntou dinheiro suficiente para você tirar umas férias, mas você vai na mútua, ela te empresta esse dinheiro para você tirar suas férias com sua família. E tem um programa específico para as mulheres agora, né? Tem a mulher tem, como é que é? Amamentação? Empreendedora? Empreendedora? Mulher empreendedora, ela tem um financiamento. A mútua, ela tem convênio com mais de 350 instituições para baratear o custo para o associado da mútua. Hotéis, drogarias, instituições. Quer dizer que tem toda uma estrutura voltada para atender o engenheiro e facilitar a sua vida. Esse da mulher é interessante, porque tem muitas mulheres que elas são engenheiras e empreendem. A mulher é muito disso, tem empreendedoras em outras áreas, né? Então, quero montar uma loja de cosméticos, sou engenheira aqui trabalho com engenharia, mas também quero ter um segundo. E a mútua fomenta e dá recursos para você montar esse seu negócio com juros baixos, né, que você não vai achar em nenhum outro local e com prazo para pagar também. Então, as engenheiras que estão nos assistindo aí, que são empreendedoras, têm desejo de ser empreendedoras, né,
podem procurar a multa, que também vai ter recurso lá disponível para isso, né? Além disso, também a multa tem outra coisa que eu considero muito importante, que é o plano de previdência complementar, o Tecnoprev, né? Dá para falar um pouquinho sobre essa maravilha que é o Tecnoprev? Falo. Você eu sou um privilegiado. Eu tenho Tecnoprev, eu já sou aposentado pelo Tecnoprev. É um plano de previdência mais barato do que todos os planos que você vai no mercado, porque ele não cobra a taxa de inserção quando você vai se associar. O banco, normalmente, ele te cobra uma taxa para você ser associado de uma previdência. A multa, o engenheiro não paga. Então, você tem essa isenção. Além de, ele é coordenado pelo BB Previdência, que é o Banco do Brasil, para mim, é uma das maiores agências em relação à Previdência, e que administra, junto com a equipe a gente chama de Tecnoprev, da mútua. E o conselho administrativo é de engenheiros, formado por engenheiros, são votados e eleitos. Observando, né, que toda a estrutura é administrada por nós, pelos engenheiros. Como eu falei com vocês, eu tive o privilégio de ser coordenador, porque no passado, quando dividiu-se a mútua em 26 estados e mais o Distrito Federal, eu participei do início. Eu era coordenador, o nome era coordenador. Fui 3 anos coordenador administrativo, depois mais 3 anos de coordenador administrativo. Depois eu tive que me afastar porque a gente chama de intertício. Então você passa 3 anos fora. Aí eu voltei de novo já como diretor financeiro, passei 3 anos e mais 3 anos. Aí são 4 mandatos. Me afastei por 6 anos, aí eu fui conselheiro. Depois de conselheiro eu voltei de novo para a mútua já no meu 5º mandato. A preocupação, quem administra o nosso fundo são os engenheiros. É lógico que existem cabeças nas áreas financeiras, que são pessoas especializadas, que são contratadas pela mútua, para nos dar toda a estrutura para que a gente possa fazer uma gestão coerente, uma gestão transparente. Observem que é uma estrutura que tem mais de 40 anos. 40 anos. E está aí. Nós estamos funcionando. E cada vez ela está aumentando mais. É uma dica para você que é engenheiro aí que tem planos de previdências que são de bancos, investe também em algumas outras ações ou criptomoedas, né? Qual é a vantagem da mútua? Como diretor da mútua, eu vi uma palestra da Mongeral, em que a Mongeral é a maior seguradora, né, do Brasil e do mundo aí, e que o responsável lá, o presidente da Mongeral, falou para nós assim, olha, a engenharia ela tem 1 milhão de profissionais hierarquizados no Brasil, né? É o maior conselho da América Latina. Então, assim, o que isso significa? Vocês têm uma estrutura correta e que vocês, nessa estrutura, conseguem manter um plano de previdência que faz um investimento tradicional. O Tecnoprev não vai investir nessas ações aí do Banco Master nunca, né? Não. Porque o conselho não permite. Então, você tem confiança que o seu dinheiro vai estar lá guardado quando você for aposentar, né? O que, às vezes, outros planos de previdências complementares não têm. Isso é muito importante, né? Você avaliar e ir para o plano que é seu, que é do engenheiro, né? Então, se tiver oportunidade, a equipe da mútua lá pode esclarecer. Tem o serviço também que você pode ir no site, né, e buscar essa informação, online, né, Marcos? Lá online. E eu acho assim, eu diria assim que é um dos principais produtos de carro-chefe da mútua, né? Tem o plano de saúde, que é um plano nacional, tem o Tecnoprev, os benefícios remuneráveis e esse suporte todo que a mútua dá aí através de pecúnios, né? A gente fala que não é seguro, ele é diferente, né? É porque isso aí você não paga nada. Isso aí é um direito teu. No momento em que você se associa à mútua, você passa a ter o direito desse pecúlio. Da morte, a morte e também o seguro. Esse dinheiro tu não paga nada. Isso é um dinheiro que foi reservado para que acontecer alguma coisa estranha ao teu dia a dia, você possa fazer uso disso sem pagar. Essa é a parte que não paga. Tem uma outra situação que há 2 anos atrás a mútua iniciou. Para você que é engenheiro e não está na mútua, mas você é profissional e que está no dia a dia emitindo as RTs, tem o seguro de obra, né? Que a multa dá um valor, 50 mil atualmente. Eu acho muito interessante isso, porque eu presto serviço. A gente faz um contrato e durante a execução do serviço as coisas se modificam, né? Eu sou da área da mecânica, né? Então presto muito serviço para as empresas aí, as indústrias, e às vezes, se você não amarrar o seu contrato, surgem algumas situações no meio do contrato. Graças a Deus a gente trabalha só com empresas
que são mais tradicionais no mercado, mas já passei por situações difíceis, né? Que o contratante quer mudar no meio do caminho e aí acaba gerando aquele distrato, ninguém se entende, e ele quer juridicamente depois, via judicial, querer te cobrar uma situação dessa. Hoje tem um seguro que o engenheiro que passa por isso, principalmente da área da civil, né? Que às vezes está construindo lá e dá um desajuste com o contratante, você tem um valor lá que você pode investir na contratação de advogados. Explica para nós um pouquinho sobre isso aí, que eu acho muito importante. Esse seguro foi criado porque o engenheiro, quando é contratado, ele está aberto, o direito dele está limitado no contrato. O que acontece? Se por um acaso houver um problema na obra, o engenheiro é responsável. Isso não se discute. O que a mútua? A mútua criou um seguro para, nesses momentos de dificuldades, o engenheiro possa ter esse direito de recorrer e pegar esse dinheiro para aliviar um problema que aconteceu. Porque uma obra não é perfeita. Ela tem toda uma dinâmica. E esse seguro é justamente para cobrir, de alguma forma, alguma falha que houve, porque a gente não pode também julgar se é certo ou se é errado, mas o seguro está aí para cobrir essa deficiência. Eu lembro que nós estamos em Rondônia, né? Às vezes tu pega um serviço para fazer na época do inverno e tem prazo. E é difícil cumprir. É verdade. É difícil. Então, assim, esse seguro tá para você que é engenheira, que está trabalhando aí e às vezes precisa, né, dessa retaguarda. Esse dinheiro você pode usar com advogado, pode usar para ressarcir despesas médicas, se Deus o livre ocorrer um acidente de trabalho, né? Mas é algo comum que, como a gente falou, a obra é dinâmica, você pode, na hora de prestar esse serviço, acontecer alguma imprevisto aí, você está ressarcido. É muito importante isso aí. O que nós podemos dizer mais da multa aí? Tem mais alguma observação que você poderia deixar para quem está nos assistindo aí? Só para própria informação. Se os senhores observaram, o nosso presidente, ele também foi da mútua. Por isso ele tem um conhecimento muito grande de todos os benefícios que existiram, e ele participou muitas vezes e assinou o processo para que sejam liberados os benefícios aos nossos profissionais. Bem, o que eu diria, a mútua está disponível, tem muita coisa na mútua, e qualquer dúvida, não esqueça, a mútua tem um site e você pode acessar, e lá tem todas as informações. Então, inclusive, nós estamos automatizando muita coisa para facilitar o profissional. Agora nós temos até telefone celular. A gente está financiando, o cara quer pegar uma linha, a mútua está te dando essa linha. É verdade. Nós financiamos agora também. Bem mais em conta do que as tradicionais. Isso aí. Ele te dá um chipzinho, você vai lá e acessa, ele te dá todas as condições para você desenvolver internet. Isso aí, nós estamos em processo de evolução. Eu acho que a gente tem mais novidades aí que vão surgindo, e nós, numa outra oportunidade, vamos enumerar, porque tem muita coisa nova aparecendo aí. Tem uma plataforma digital agora para aqueles profissionais que necessitam softwares relacionados à engenharia. Tem uma plataforma digital, né? Além dos softwares relacionados à engenharia, a inteligência artificial também está disponível, né? Já está em teste muita coisa, e a gente vai trazer com certeza em outra oportunidade, porque como está em teste, a gente vai falar quando já estiver implantado. Tem muita coisa importante para a gente usar aí. Você que é profissional da engenharia, que utiliza, né, vamos dizer, Revit, esses programas assim que são relacionados, né, ao dia a dia, principalmente da área da civil e da elétrica, né, já existe essa plataforma. Você entra lá, você pode, né, buscar esses programas. Tem convênio da mútua com a Autodesk também, né, e com as empresas que são as proprietárias dos softwares, né. Você pode adquirir com um valor bem mais baixo. Nós aqui no CREA também temos esse convênio, né, pelo CREA, mas lá na plataforma da mútua é interessante, você pode testar, né? Então tem algumas coisas de inteligência artificial lá que a gente vai lá, testa, né, faz umas brincadeiras legais, conhece melhor o software e decide se quer ou não adquiri-lo, né? Você usa ele online, mas aí se você quiser adquiri-lo, você vai ter o desconto também para adquirir. Quando eu fui diretor-presidente da mútua, o que mais me chamou a atenção foi que na sequência nós saímos para concorrer ao cargo do CREA, né, presença do CREA, e eu chegava em algumas cidades do interior e alguns colegas que eu conhecia só via telefone, via mensagem de WhatsApp, eles diziam, valeu, estava lá, presidente, você me ajudou a comprar aí minha casa, né, porque tem também essa linha de crédito que
possibilita dar uma entrada na casa, Isso. né? Além disso, os carros. Então a gente chegava nesses locais e deixava a gente muito feliz, né? Porque as pessoas agradecendo pela oportunidade do recurso que foi destinado na época para ele adquirir esse bem através dos benefícios remuneráveis da multa, né? Isso deixava a gente muito contente, né? Bem satisfatório. É uma amizade, um vínculo que tu cria, digamos assim, para sempre, né? Que a pessoa sempre lembra, né? Eu lembro dos dois que assinaram o meu benefício, né? Vocês assinaram o meu aí, o último, né? A gente fica marcado, né? Cada vez que vê a obra lá, lembra, né? Que é dinheiro que veio o recurso da multa. Eu estou sendo lembrado aqui pelo nosso assessor de imprensa, Nara, aqui, que nós temos um importante comunicado também, que acho que a sociedade como um todo tem interesse. Dia 4 agora de março, nós vamos ter uma palestra relacionada à busca de recursos públicos, né? Para investir na energia fotovoltaica. É mais destinada às prefeituras e órgãos públicos, né? Porque existe, através do programa da Procel, recursos disponíveis para você buscar e investir na energia, deixar de pagar a energia elétrica tradicional e criar sua usina fotovoltaica, os seus painéis fotovoltaicos nos seus próprios prédios, né? E economizar isso. O CREA, inclusive, tem feito com as prefeituras esse acionamento, Marcos. Temos mandado ofício dizendo, olha, se vocês quiserem saber quanto vocês precisariam para investir numa usina fotovoltaica, estima-se que hoje de 5 a 7% do valor do orçamento dos municípios e dos órgãos públicos é gasto com a energia elétrica. Você investindo numa usina fotovoltaica ou nos painéis solares em cima dos prédios, você permite que esse recurso retorne para você investir em outras áreas, né? O payback, o tempo de pagamento, que é o retorno do pagamento, geralmente em torno de 2 anos e meio, 3 anos, né? A partir daí você tem um orçamento livre nesse percentual para investir no que você quiser. Por exemplo, dos municípios aí, nós já recebemos demanda de 5 municípios. O que o CREA tem feito? Com a sua equipe técnica, tem analisado as contas de energia dos municípios e dito, olha, você vai precisar investir tal valor e você precisa de uma área desse tamanho para fazer sua usina fotovoltaica e pegar esse recurso. Vou dar um exemplo aqui bem rápido em relação a isso. Vilhena, por exemplo, para vocês terem uma ideia, Vilhena gasta cerca de 12 a 16 milhões de reais por ano em energia elétrica. E com a energia, uma usina deles, própria deles, né? Claro que você tem que tirar aí o prazo de investir em manutenção e tudo isso, considerar isso, mas de uma maneira geral, esse valor em 2 anos e meio retornaria para a Vilhena investir em várias áreas, da educação, da saúde, né? É importante. Nós temos feito isso gratuitamente para os municípios. 5 municípios já mandaram esse material, né? A solicitação para fazer o estudo e as últimas 3 contas de energia. E isso aí vai gerar demanda para os próprios engenheiros, né? Isso é muito bom, né? Então, e não esquecendo que a mútua ela financia para os profissionais essas usinas. Então é importante você saber que se você quiser fazer um trabalho de geração distribuída, a mútua tem um financiamento específico e você pode fazer, com certeza. Eu sou uma pessoa que eu sou muito na posição de que a energia solar é uma energia que a gente consegue desenvolver atividades e atende às necessidades limpa. É uma energia limpa que a gente fala, porque eu não gasto diesel, é só o sol, a energia solar, e a energia solar no Brasil tem desenvolvido muito, tem sido muito grande, no Brasil todo, a implantação dessas usinas de geração distribuída. Nós tivemos no mês de novembro uma palestra relacionada a isso. Trouxemos o representante da B-Solar, o Daniel Sobrinho. Ele é engenheiro eletricista, foi conselheiro federal e ele é diretor da Associação Brasileira de Energia Solar. E Rondônia é um dos estados que tem menos percentual de investimento nas usinas, no investimento em fotovoltaica, nas usinas fotovoltaicas. Em torno de 18%, é dos mais baixos percentuais em relação à produção geral de energia. Então há um grande mercado ainda a ser desenvolvido em Rondônia, né? Temos sol em abundância aqui, então acho que a gente tem que estar visualizando isso e a gente tem percebido lá no CREA, através inclusive das RTs, né? O grande passo que está sendo dado, né? Cada vez mais chegam RTs, né, informando que são usinas ou painéis solares que estão sendo instalados em várias áreas do Brasil, inclusive no campo, né? Que é uma novidade, está muito forte. Está muito forte.
E lá usa sistema off-grid, né? Eu vi alguns trabalhos nesse sentido, que é aquele que você gera para si mesmo com banco de baterias, então não precisa da rede de distribuição, né? E eu acho, Marcos, que no futuro aí, eu não sei não, se os concessionários não vão perder mais de 50% dos clientes do Brasil. Mas na realidade, se você observar, essa é uma preocupação que eu observei. Inclusive, para a gente aprovar projetos, é uma observação que eu faço. Até difícil, tá difícil, porque demoram muito para aprovar. Nós tivemos reuniões lá em Brasília a respeito disso. Estão, inclusive, solicitando à ANEEL para que dê um apoio no sentido de que, se há investimento privado para o desenvolvimento na área elétrica, por que não ter? Por que eu tenho que ficar segurando a parte só da concessionária? Existe o consumidor que quer a energia dele e ele tem o direito. Eu sei que tem a concessão. A concessão é uma coisa que a gente não discute. Mas o teu direito de ter a tua energia também. Então, está existindo alguns embates, mas eu acho que a gente vai solucionar esse problema. O governo federal tem sobretaxado, né? Tem. Até excessivamente a questão da energia solar, né? É verdade. Mas acho que está indo na contramão do mundo, né? Porque o mundo todo tem dado incentivo, enquanto só o Brasil aqui que está visualizando mais a parte das concessionárias, né? Esse é um embate que a gente está tendo e a observação que a gente faz é: nós vamos melhorar o nosso sistema de fornecimento de energia, não só da concessionária, mas a nossa parte, o profissional, como também o empreendedor que quer desenvolver energia solar, ele tem o direito, ele pode fazer. Lógico, existem regras que têm que ser seguidas junto com a ANEEL. Então, é uma discussão, né? Até com o sobrinho, conversando com ele tem circulado os outros estados, debatido sobre isso. Eles são os defensores de que essas taxações, né, chegaram ao absurdo de alguns estados, as concessionárias alegar que a energia produzida estava criando um desequilíbrio na distribuição e que você não poderia produzir durante o dia, tinha que produzir à noite, né? Chega a ser piada, né? Para quem está nos escutando aí, é isso mesmo. Chegou a fazer uma determinação concessionária de alguns estados que você teria que produzir à noite, né, Solar, ver se pode isso, né? Mas eu acho que é uma tendência que não tem retorno, né? E com o avanço da tecnologia, quanto mais se desenvolve as baterias, mais os sistemas off-grids ganham força. E vai chegar um momento que você não vai mais precisar distribuir energia. Cada pessoa vai ser o seu produtor independente, né? No momento que você tem baterias mais confiáveis, que duram mais, que é o que está se desenhando aí, né? Hoje tem cada vez mais a evolução de vida útil das baterias. Isso vale para a geração de energia, como vale também para os veículos, né? Que é uma demanda também que está migrando aí todo mundo para os carros elétricos, né? E o grande problema é a confiabilidade das baterias. Então é uma discussão muito salutar aqui para a gente tá fazendo, e o CREA tem participado ativamente, tem trazido palestrantes, né? Com certeza. Para vocês terem uma ideia, o nosso palestrante que virá agora é o ex-presidente do CREA, né? Ele está fazendo um trabalho semelhante lá no Ceará, ele tem trabalhado com os prédios públicos e transformado essa matriz de geração de energia para os prédios públicos e com recursos da própria ANEEL, então recursos do programa que a ANEEL tem lá e que ela reinveste na sociedade. Então ele quer trazer isso para Rondônia, né? Tá muito forte no Ceará, então ele está vindo palestrar no dia 4. Depois a Nara vai me falar aí certinho o local. Qual é o local, Nara? Vai ser lá na sede do CREA, no próprio CREA lá, né? 19 horas do dia 4. Então vocês estão convidados, nós vamos ter a presença aqui. Vai ter um treinamento para os nossos inspetores do interior do estado e também dos nossos conselheiros. Então vai estar todos os nossos representantes aqui. Temos feito convite também para representantes das cidades, né, do modo geral dos municípios, aí, da gestão dos municípios, para que eles venham participar. Os secretários aqui do município de Porto Velho também foram convidados para ter a noção, né, e fazer esses projetos aí que podem não custar nada para o ente público, né, e ainda aliviar o orçamento, né? Isso é muito bom, né? Com certeza, porque a energia ela é muito custosa, muito cara para uma instituição, no caso, esses prédios públicos. Por que eu digo isso? Porque quando nós trabalhamos com eficiência energética, a gente tem um problema de cuidar do que é nosso. Só que o prédio público tem muita gente que não tem essa sensibilidade. Já tivemos várias informações, palestras em relação a isso, só que você passa à frente de um prédio público, está tudo ligado. Existe o quê? Uma preocupação nossa de fazer o quê? A automação.
Essa automação vai ser o passo que nós estamos dando já na engenharia, para que se não tiver ninguém no espaço, ele vai desligar. Então nós vamos começar, já começamos, isso já está no Brasil todo, a automação de prédios públicos, porque isso vai dar uma economia muito grande, porque a energia, ao meu ver, ela é muito cara. Não esqueça, é muito cara não só para a gente, porque o meio ambiente foi afetado várias estruturas. Para você construir uma usina dessa, o que deu de trabalho, o quanto perdeu-se a natureza. Então, o que a gente está preocupado? Em fazer um bom uso da energia. A parte de eficiência energética também é uma parte que depois a gente pode falar, presidente, a importância nos prédios públicos, da eficiência energética. Então, complementando a informação, a palestra no dia 4 de março, o ex-presidente do CREA, né, o Petrônio Soares, vai estar aqui, né, palestrando sobre esse assunto, né, aproveitamento, utilização de recursos de programa do Procel para a implantação de energia solar em prédios públicos. Vai ser às 19 horas lá no CREA. Elias Guraeb com Calama, ali lá do Botafogo, ali é fácil o endereço, né? Então convido vocês no auditório do CREA, quem tiver interesse, os engenheiros que estão da área, os engenheiros também que têm interesse, né, nessa área de expansão é muito grande, né? Então, para vocês participarem lá conosco, opinarem, trocarem experiência, né? É um programa que já está tendo resultados em outros estados. Ele vai trazer a experiência do Ceará, mas ele também faz projeto para outros estados lá da região Nordeste, também para o Sudeste. E o Petrônio é um grande conhecedor da área e pode ajudar muito, né? Os gestores públicos também que estão nos assistindo, né? Mandar seus representantes lá, podem ir lá também, né? A gente vai ter um coffee break lá no intervalo, dá para bater um bate-papo legal, atualizar os assuntos lá. E estamos lá para incentivar o uso da energia solar, principalmente em prédios públicos. Falando numa realidade aí, né, nessa consciência da utilização da energia, eu costumo de noite, quando passo ali pelo prédio do CREA, dar uma olhada lá, e é inevitável que sempre fique uma luz acesa em alguma sala, né? A gente sai no dia na correria e acaba deixando. Então isso aí se somando o ano todo, né? É uma energia considerável, como você falou, né? A automatização é o ideal, né? Na época que eu ministrei aula, fui professor, eu explicava para os meus alunos, no momento em que você bota o pé para fora da sua casa, dê uma olhada atrás que você vai ver alguma coisa que está ligada sem necessidade. Esse dinheiro é jogado fora, é jogado no lixo. Observem que o consumo de energia errado é uma despesa jogada fora. Observe, é um dinheiro que você está jogando fora. Você tem que ter essa preocupação. Meu presidente, eu estava aqui pensando daquele convênio que você já está em andamento da universidade para fazer cursos para os profissionais. Vamos falar sobre isso, Marcos. Vamos, né? Vamos, a oportunidade agora, acho que pode inserir que o assunto está relacionado, né? Então a gente tem incentivado isso, tem mais uma instituição de ensino chegando. Você já deu aula na UBRA, na época, UBRA, e né? na Uniron. Na Uniron, porque eu já aposentei há muito tempo, né? Instituições aqui. E agora está chegando mais uma instituição de ensino, né? Isso. Trazendo cursos voltados à pós-graduação e mestrado, né? Essa foi uma preocupação que você teve de criar massa crítica aqui em Rondônia, apesar de a gente já ter muitas faculdades aqui. O presidente, um convênio junto com a ISCAP, é uma universidade lá de Espírito Santo, né? Espírito Santo, e vai trazer cursos de pós-graduação para os profissionais aqui de Rondônia. Então nós estamos já em fase final de acerto para que a gente possa disponibilizar ao profissional que esteja interessado em fazer pós-graduação em várias áreas e mestrado também. Entendeu? Existe uma preocupação de criar massa crítica no Estado. A gente não está limitado, nós estamos buscando evoluir. E essa evolução depende do profissional. O interessante é o profissional ter interesse. Eu tenho certeza que vai ser esse curso que você, junto com a universidade, estão trazendo para Porto Velho. E mestrado da área de engenharia é bem difícil, né? A gente fazer aqui em Rondônia. Né? Existe uma dificuldade para fazer mestrado. E essa faculdade ela vai te dar condições de fazer mestrado nessas áreas de engenharia elétrica, na área civil, na segurança do trabalho, engenharia clínica. Quer dizer, várias áreas vão estar envolvidas nesse processo e o profissional, o engenheiro que tiver condição ou quiser, ele vai ter essa oportunidade aqui
em pouco tempo, tá? Nós estamos já fechando um processo para oferecer ao profissional esses cursos. Nós vamos auxiliar, né? O site do CREA também vai ter essa informação. Os engenheiros vão estar recebendo aí, através do nosso setor de comunicação, né, essas ofertas. É bom salientar, a gente tem feito aí na gestão compartilhada, Multa e CREA, estamos sempre juntos, né? Desde que nós assumimos, e a gente tem tentado buscar para os profissionais. Você falou em vários convênios que a Mútua tem, né? Plano de saúde também que a Mútua tem, né? Convênios com hotéis na orla das praias brasileiras, Brasil são todo. todos, né? É isso. Então, e aqui em Rondônia o CREA também, de uma forma assim, a gente sempre tem aquela discussão, né? Os profissionais falam, mas e a anuidade? Quando que a gente vai ter o abatimento da anuidade? O CREA fez uma série de convênios buscando também benefícios profissionais que pagam anuidade, né? E uma forma de retornar para o profissional isso é através desses convênios. Nós temos, por exemplo, o plano de saúde da Mútua, é um plano nacional, né? Ele tem um valor maior. O CREA fez um plano municipal, né, para os municípios aqui de Rondônia. Tem Porto Velho, onde tem Unimed aqui em Rondônia, nós temos o plano municipal com os valores bem mais em conta. Fechamos agora, recentemente, a medicina remota, que é uma nova atuação que vem, né? Fechamos com um grupo que vai proporcionar mais de 50 especialidades por um valor bem baixo, R$ 38,00, e você pode consultar remotamente. Isso aí já está disponível no site do CREA, nós estamos divulgando também, para você que é engenheiro, engenheira aí, dá para levar também para os filhos, para os dependentes, né? Então, às vezes você não consegue, por exemplo, achar uma agenda num fisiologista. Para quem está no interior do estado, por exemplo, né, tem certas especialidades que é quase impossível você conseguir. E agora com a telemedicina remota, que já é usada nos grandes centros, você vai conseguir ali, você tem a consulta, faz os exames que é proposto, analisa os exames e depois ele dá um direcionamento. Se caso você precisar fazer algo presencial, você vai fazer. Eu tive experiência disso. É bom, né? Só para não ir cortando. Eu estava em Brasília, a Mútua, através de convênio, então nós tivemos, eu fiz exame, eu fiz um exame com o médico. Eu acho interessantíssimo para o pessoal do interior, que não tem condição de deslocamento de lá para a capital, Perfeito. Que é muito caro. Então, esses exames, o cara conversa, o doutor conversa contigo, ele vai te pegando informações, você vai passando informação para ele vai fazendo uma análise, conversando contigo e tal. Em cima em pouco tempo, ele faz uma avaliação de você e depois pede os exames. Olha só. Tudo você conversa ele diretamente no telefone, sem sair de casa. Por quê? Porque você não tem condição de vir até Porto Velho, se é muito distante. Se você tiver dificuldade de locomoção, esse sistema é um sistema ideal para atender todo o estado de Rondônia. Justamente, isso aí, Marcos. E neste caso aí, você usa a internet através, você vai visualizar o doutor através do um aplicativo que tem, você entra nele, né? E aí você vai poder ver, é como se fosse uma consulta mesmo, né? Só que isso é virtual. Então, quem tá, por exemplo, Buritis, lá, o Godoy, nosso amigo Godoy, inspetor lá de Buritis, às vezes precisa de uma especialidade, né? Isso. E é muito difícil encontrar no local, na comunidades mais distantes aqui de Porto Velho. E aí você pode fazer essa consulta, demonstrar os exames, ter um diagnóstico e, se preciso, né, for algo mais grave, deslocar para Porto Velho. Isso. Então, quando eu visualizei isso, fiquei muito empolgado, né, porque eu conheço a realidade, acho que dos 52 municípios aí, mais de 45 eu conheço, acho que são poucos os que eu não conheço, já tive em alguns lugares bem distantes, você conhece também com realidade, né, tem engenheiro lá, então às vezes Rolim de Morro do Guaporé, às vezes tem engenheiro lá prestando serviço lá, e pode consultar dessa forma aí remota, né? Chupinguai. Então, são lugares que são mais difíceis você conseguir um atendimento do especialista. Isso. Você vai ter aquele atendimento básico, né? Mas o especialista é mais difícil. E uma coisa muito importante, a questão da saúde mental. Também você consegue você fazer consulta com psicólogo e psiquiatra. Então, duas modalidades que eu acho muito importante, né? A gente sabe que é o grande mal aí desse século, né? A questão da saúde mental, a depressão. Então a gente está fechando esses convênios para beneficiar. Então é uma forma de retornar para o profissional aquele investimento que ele faz da anuidade, né? Nós temos alguns estados que fizeram o cartão do engenheiro, né? Só que foi feito
esse convênio é com o Banco BRB. A gente sabe como está a situação do BRB, né? Isso. Então eu optei aqui em Rondônia por não fazer, diante do que eu já sabia que ia ocorrer, né? Da questão da operação lá que houve com o Master. Então a gente sabia que ia ficar complicado, né? Você tá com um cartão e ele exige que você gaste um valor mensal, né, de R$2.000 para ter um pequeno retorno para bater depois no valor da anuidade. Então, assim, na época eu segurei um pouquinho para saber o desdobramento do que ia ter a investigação e realmente hoje o BRB está passando aí por uma dificuldade que vai ter que se realinhar. Então nós optamos por não fazer. Muitos colegas do interior me questionaram sobre isso e é bom que a gente aproveita para dar esse esclarecimento, né? É isso. Marcos, muito bom bate-papo. Opa. Sua experiência aí acho que agrega muito, acho que trouxe muito conhecimento para quem está nos assistindo aí em todo o estado, tanto para os engenheiros como a sociedade no modo geral. Gostaria aí que você fizesse suas considerações finais, né? O que pode ainda comentar e dar uma despedida aí pro pessoal nosso aí, que em breve aí também a gente pode estar voltando, né? Tratar de outros assuntos aqui. O podcast, o Pod Rondônia é um podcast da engenharia aí também, ligado à engenharia, está em parceria com o CREA Rondônia. Fica à vontade. Presidente, no momento em que você disponibiliza condições para que a gente possa explanar todos os problemas que nós temos, nós profissionais, eu sou engenheiro eletricista, a gente fica muito feliz com a situação, porque nós não tínhamos isso. Nós não tínhamos isso. Isso aqui é nosso. O Pod Rondônia, ele está estruturado para que você possa fazer conosco, as ideias foram implantadas e o que nós fizermos, nós vamos falar para vocês. Nós estamos fazendo isso. E o presidente, eu parabenizo, a ideia é maravilhosa. Essa interação, CREA, população, CREA, engenheiro, isso nos dá uma certa tranquilidade, porque o nosso trabalho é fornecer um bom serviço para o profissional e para a população. Isso é que eu tenho. Excelente, Marcos. Quero agradecer aí pela participação, aos amigos e amigas que estão nos assistindo em toda a nossa Rondônia, assim também como os engenheiros e engenheiras de Rondônia. É um espaço aqui, o Pod Rondônia é um espaço aqui para a gente falar um pouquinho da engenharia, trazer a engenharia e demonstrar como ela está inserida, né? Tem alguns colegas que falam muito bem, né? O último que eu ouvi falar foi o Jesualdo Pires, que é engenheiro civil, né? Que foi deputado estadual e prefeito de Paraná, falou: eu não conheço nada que você utilize ou nada que você use que não tenha engenharia envolvida, né? Ele usa muito essa expressão e é verdade, né? A gente analisando assim, tudo que você vai pegar ali passa por uma análise do engenheiro, né, pela questão técnica para validar o que foi desenvolvido. Às vezes quem inventa não é engenheiro, mas para você produzir em série e colocar no mercado vai ter que passar, né? Então agradeço, um abraço a todos que estão nos assistindo, obrigado por essa oportunidade de estar transmitindo para vocês essas informações muito, muito úteis, né? A mútua é nossa, a mútua aí para quem é engenheiro, né? Engenheira, nós temos que utilizar, né? Esses recursos estão lá disponíveis e agradeço mais uma vez. Um grande abraço a todos.